Boa tarde, boa noite. Doutor William está dando como se você não estivesse habilitado a participar. Deu certo? Olá, Olá, doutora. agora sim. Entrou? Agora entrou. Tudo bem? Boa noite. Oi, boa Como noite. é que vai? Bem, e você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou ajeitar a câmera aqui, né? Vou ver aqui. Seu áudio está um pouquinho dando retorno. Melhorou? Agora sim. Perfeito. Vamos ver se dá certo agora. Aí. Deu certo? Aqui tudo certo. Perfeito. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Dr. William. Deixa eu apresentá-lo. O Dr. William é advogado, professor, é autor de livros e artigos científicos sobre mobilidade global, sobre estratégias jurídicas para imigração, é especialista em direito internacional e imigração, tem ampla atuação na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Ele, além de participar da nossa Comissão de Direito Internacional e Migratório aqui da ABA, ele também atua como vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB de Sorocaba e integra as comissões estaduais e nacionais de direito imigratório, além de outras instituições jurídicas de prestígio. Doutor, a doutora Micheline está dizendo que o áudio está ruim para ela. Na verdade, eu também estou ouvindo retorno. Melhorou? Não sei. Eu estou ouvindo o retorno também. Deixa eu só ver aqui se. Peraí. Vou entrar com outro celular que eu acho que talvez fique Tá melhor. bom, combinado. Te aguardo. Obrigada pela presença, doutora Micheline, e por avisar. Me diga se o áudio fica ok quando eu estou falando agora. Melhorou agora? Vamos ver. Os colegas conseguem ouvir? Doutora Micheline, você estava me ouvindo bem? Acho que agora foi. Ela comentou que o áudio está bom. É que eu não sei porque eu perguntei isso quando eu estava falando sozinha. Então, não sei se ela falou, se a resposta está atrasada ou se está tudo certo agora. Vamos ver. Mantemos o áudio bom? Consegue ouvir bem, doutora? É, quando eu estava sozinha. Dá para ouvir? Como que nós estamos aqui? Só ver às vezes a posição do celular, né?
Qualquer coisa põe um fone também para ver se melhora. Será que se colocar o fone funciona, doutor? Deixa eu colocar para ver. Deixa eu só pegar ele aqui. Que eu também estou conseguindo ouvir um retorno quando eu falo com ele. Eu também me escuto. Tecnologia tem esses probleminhas, né? A gente tem que enfrentar umas adversidades aí. Melhorou agora? Vamos ver. Talvez porque quando eu falo, eu me escuto também. Então, agora eu não estou me ouvindo. Talvez agora tenha funcionado. Vamos ver se agora foi. Acho que agora vai funcionar. Vamos tentar. Somos acostumados a fazer reunião por Meet, por Zoom, né? Então, pelo Eu acho que agora vai funcionar. Instagram, às vezes a gente não manja muito de como fazer. Então, vamos lá. E continuando sobre o currículo do Dr. William, ele também é criador de cursos sobre direito migratório. Ele é mentor de profissionais da área e é especialista em sucesso e experiência de cliente, sendo uma referência nacional na humanização do atendimento jurídico. Então, damos as boas-vindas e abrimos o nosso canal aqui da aba para que o doutor possa falar um pouquinho sobre as suas experiências, sobre o Mercosul e contar um pouquinho para que nosso público possa entender um pouquinho de como são essas oportunidades que as pessoas podem ter no Mercosul e na imigração, para que a gente possa colaborar com essas pessoas um pouquinho também, doutor. Conta aí pra gente. O que é o Mercosul e qual que é a importância desse bloco para a mobilidade regional dos cidadãos e dos países membros? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pela acolhida, né, pela apresentação. É uma honra estar aqui junto com todos vocês. E falando um pouquinho sobre o Mercosul, né, esse tema tão importante, tão vasto, que eu falo que o Mercosul, nós estamos às vezes tão próximo dele, aqui é o nosso vizinho, e nós às vezes acabamos não explorando de fato aí todas as possibilidades que nós teríamos dentro do bloco econômico. O que é o Mercosul de fato, né? O Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, como é chamado, é um bloco econômico, então, político, fundado em 1991 pelo Tratado de Assunção, com o objetivo principal de promover aí a integração entre os países membros e a mobilidade também sendo um desses pontos. Os países membros que fazem parte do Mercosul atualmente, nós temos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e temos alguns outros que são aí países que fazem a integração, porém não ratificaram ali todos os acordos, né, que compõem o tratado ali do Mercosul, sendo eles os demais países da América Latina, e a Bolívia, ela está no processo de integração para também se tornar um país membro pleno, então fazendo ali todos os requisitos, né, assinando os tratados, fazendo parte dos acordos, para que ela possa se tornar também membro pleno. Dentre os países membros plenos, nós tivemos a Venezuela também, porém desde 2016, por conta de assuntos democráticos, ela está afastada do bloco, então por decisão da maioria dos países, ela não faz parte hoje como integrante por conta desse banimento, como uma censura aí devido a alguns problemas democráticos que tiveram no país. A sua importância para a mobilidade, né, falando regionalmente, é imensa. Ao criar aí regras comuns e facilitar a circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, o bloco tornou aí possível que cidadãos dos países membros possam viver, trabalhar, estudar uns nos países dos outros, né, de forma menos burocrática, e isso representa aí uma revolução silenciosa
na forma como a integração é tratada na América do Sul, ou seja, países vizinhos, um ajudando ao outro, para que tanto economicamente como culturalmente possam crescer cada vez mais. Eu sempre gosto de comentar que quando falamos de migração, né, nós falamos aí de um processo que é histórico. Então eu gosto sempre de trazer que migração é algo que nós temos desde o início da humanidade, do início dos primórdios. E muitas vezes nós trazemos uma imigração um pouco mais voltada para países europeus, entre outros, e às vezes não temos esse olhar de ver as facilidades que nós temos aqui do lado nosso, que são países como o Uruguai, que tem uma excelentes oportunidades, Paraguai, Argentina, entre outros países aqui vizinhos. Perfeito. E existe algum acordo específico que regula essa imigração entre os países do Mercosul? Perfeito. Nós temos o acordo, então, sobre residência para nacionais, né, dos países partes do Mercosul. Esse acordo ele foi assinado em 2002 e ele foi internalizado pelo Brasil, ou seja, ratificado ali pelo Brasil, através do Decreto 6.975 de 2009. E é o principal instrumento que rege aí toda essa matéria imigratória dentro do bloco. Na prática, o que isso traz? Na prática, ele permite que um cidadão de qualquer país membro, possa solicitar residência temporária de até 2 anos em outro país dentro do bloco, apenas com documentos básicos, então sem precisar de um visto ou de um documento mais burocrático, como aconteceria para outros países não membros do bloco. E após esse período de 2 anos, é possível você solicitar a residência permanente de forma facilitada. No Brasil, por exemplo, nós temos aí regras, né, que para a solicitação, a não ser que você esteja filhos ou parentes próximos ali, algumas condições específicas que reduzam o tempo para fazer essa solicitação da naturalização, nós temos um tempo de 5, 6 anos para que a pessoa possa, a mais baixa ali, fazer essa solicitação. Já com o Mercosul, é possibilitado você fazer apenas 2 anos residindo no país de forma ininterrupta essa solicitação, dando aí essa menor burocracia, né, e maior possibilidades para os membros. Esse acordo também ele garante, dentre os principais pontos, a igualdade de direitos civis, acesso ao trabalho, à saúde, à educação e ao sistema previdenciário que mostra aí um reforço real dessa integração. Então, todos os membros que vierem de um país do Mercosul, qualquer um, né, dentro da mobilidade, então o brasileiro que for para a Argentina, o argentino que vier para o Brasil, ambos têm o direito à saúde, a todos como se cidadão fosse, direito à educação, enfim, e outros direitos como o previdenciário garantido por esse tratado também ratificado. Mas isso não é só no papel, isso é na prática mesmo. Na prática isso acontece. mesmo. Exato. Perfeito. E quais são as principais vantagens que um cidadão de um país do Mercosul tem quando ele quer viver em outro país membro? Por exemplo, quando um argentino quer viver no Paraguai, por exemplo, ou quando um uruguaio quer morar no Brasil. Quais são as vantagens principais que esse cidadão tem? Perfeito. Dentre as muitas vantagens que eles teriam, primeiro seria a dispensa do visto, né? Então a dispensa prévia desse visto, podendo aí solicitar a residência já dentro do país de destino. Então você já consegue fazer isso. Dentre os países que assinaram esse tratado de 2002, nós temos o Chile também, que mesmo não sendo um membro pleno, esse tratado de mobilidade ele assinou, então seriam 6 países que compõem esse tratado. E além, né, no caso dessa dispensa de visto prévio, nós temos o processo simplificado e com menos burocracia. Então, documentos que você teria que apresentar num processo comum são menos burocráticos para o processo de fato dentro do Mercosul. Então, documentos mais simples como, por exemplo, uma certidão de nascimento, certidão de antecedentes criminais e uma comprovação, né, no caso de moradia, de residência dentro do país, já com uma comprovação financeira, basta para fazer a comprovação e a solicitação dessa residência dentro do país. Enquanto em outros, dependendo do outro país que seria, né, dependendo do visto que você iria pleitear, dependendo também do país, você teria burocracias como a oferta de trabalho, uma carta convite de uma instituição, entre outros
burocracias um pouco mais acentuadas. Então é Também o mais direito ao... fácil imigrar para um país do Exato. Mercosul do que para os Estados Unidos ou para Europa, por exemplo. Com certeza. Você tem essa facilidade de não precisar primeiro do visto, né? Então você vai com o seu documento, com o documento facilitado, não tendo que solicitar um visto. Por exemplo, nos Estados Unidos, você teria que solicitar um visto ou de residência temporária, ou se você for para residir permanentemente, teria que solicitar um visto, né, de residência permanente. Já nesse quesito, não precisa, você pode ir sem o visto. Chegando no próprio solo do país de destino do Mercosul, você já pode solicitar ali dentro mesmo essa residência temporária de até 2 anos e após isso, sem burocracia, já solicitar a sua residência permanente. Mas Tempo de isso não análise? quer dizer que você não precise solicitar um visto. Você precisa solicitar o visto do mesmo jeito. Exato. Você não precisa solicitar o visto, no caso, para entrar no país. Né? Você não precisa, no caso, solicitar um visto de turismo, por exemplo, para você entrar na Mas Argentina. visto Você de solicita... residência é necessário Exato. solicitar. Isso é importante Você deixar claro. solicita a sua residência. Exato. Bem pontuado. Perfeito. E além disso, acesso a serviços, né, como nós comentamos, é outro ponto aí. Pode continuar. E quais são os documentos necessários para que um cidadão de um país membro que deseje viver legalmente, né? Como eu falei, para fazer um pedido de residência permanente num outro país do Mercosul. O que ele precisa? Que tipo de documento ele precisa para poder fazer esse pedido de residência permanente? Perfeito. Dentre os documentos exigidos, que são mais simplificados, como eu comentei, vai precisar do documento, então, de identidade, né, o passaporte, que seria o documento ali oficial estrangeiro, certidão de nascimento ou casamento, se aplicável, certidões de antecedentes criminais, então, do país de origem e do país que você residiu nos últimos 5 anos. Então, se você está residindo há 2 anos na Argentina, você vai solicitar a certidão de antecedentes criminais da Argentina também. Se antes disso você residiu 2 anos no Uruguai, você vai solicitar a certidão também de antecedentes criminais do Uruguai. E a comprovação de residência ou domicílio no país, no caso que você está pleiteando, né, essa residência permanente, então demonstrando que você esteve residindo ali nos últimos 2 anos e comprovando o meio de subsistência. Então, se você tem um emprego, um contrato de trabalho, uma declaração de autossustento ou apoio de terceiros, podendo ser inclusive uma carta aí de declaração de custos, né, de custeios financeiros de alguém dentro do país custeando a sua estadia, também é possível. Não é necessário, no caso, esse processo, né? Ele não necessita de outros documentos mais burocráticos, cartas de recomendações ou outros pontos do tipo. Mas se você tiver uma carta, por exemplo, como que eu vou comprovar essa residência ou domicílio? Pode ser uma carta se você está ficando com um parente, com um amigo, pode ser uma carta desse parente, desse amigo que você residiu nesses últimos 2 anos, pode ser um contrato de aluguel, ou a escritura de um imóvel, né, que você comprou. Provar que você tem meio de subsistir, que você tem como arcar com com o seu próprio custo de vida, né? Que você não vai depender do governo, por assim dizer, para poder morar nesse lugar. Seria mais ou menos isso. Basicamente isso. Você não vai ter que, não vai ser um peso, digamos assim, para o país, né? Mas você pode morar sem motivo? Assim, eu estou indo porque eu quero, simplesmente porque eu gostei de morar aqui. Eu quero morar em Buenos Aires, eu achei bonito. Eu posso morar aqui porque eu quero? Geralmente você vai apresentar, então, a comprovação ali. Você vai para um trabalho, você vai para eu vou para um estudo, estou indo para um trabalho, mas também tem a possibilidade da reintegração familiar e também tem a possibilidade dessa mudança, né, no caso, para procurar um trabalho, declarando que você deseja residir naquele país. Então, fazer uma imigração e contribuir com a cultura e com o local daquele país. Então, você pode mudar simplesmente porque você quis. Exato. Você pode... Eu vou fazer uma imigração voluntária, né? Vou fazer essa migração voluntária. Legal. E como que funciona a questão de oportunidades, né? Como funciona a imigração para fins de estudo dentro do Mercosul? Tem algum benefício específico para quem pretende estudar em outro país?
se eu desejo estudar no Uruguai, por exemplo. Eu moro no Brasil e desejo estudar no Uruguai. Tem algum benefício para quem tem esse desejo? Perfeito. Estudantes do Mercosul, eles podem se beneficiar, então, desse acordo de residência, né? Então, tendo essa facilidade de ir para o país, chegando no país, fazendo, olha, vim para aplicar para uma universidade. Você tem essa possibilidade de atingir tanto o ensino básico, então o ensino, por exemplo, no Brasil, ensino fundamental, ensino médio, como você também tem o direito do ensino superior de forma pública. Então, esse seria uma das vantagens. Então, você consegue, por exemplo, fazer estudar medicina na Argentina através de uma universidade pública da Argentina. Então, você consegue ir para lá, apresentar um vínculo, né, prévio, então, com essa instituição. Você pode ir para fazer esse vestibular, conseguiu passar, e quando você chegar lá, fala, olha, eu vim para estudar, tenho aqui a minha vaga que eu consegui, e isso facilita a pessoa, que entre o país você tem essa troca de profissionais. Inclusive para estudar aí diversos cursos. Um dos mais procurados, eu creio que é o curso de medicina, né, que acaba sendo um pouco mais, não que seja fácil de conseguir, porque inclusive tem estudos que o curso de medicina em países como a Argentina e Uruguai são um pouco mais ainda difícil, né, de você conseguir concluir ali as matérias, são bem puxados, mas que você tem essa facilidade por conta de custos financeiros, entre outros pontos. Entendi. E os diplomas nesses países, eles são reconhecidos automaticamente ou você precisa fazer algum tipo de equivalência, algum tipo de reconhecimento diferenciado? Perfeito. Embora nós tenhamos aí diversos esforços, né, para tratados que façam reconhecimento desses títulos universitários para o exercício da profissão de modo automático, ainda é necessária a revalidação. Então, esse é um ponto que ainda é sensível, é um ponto que está em discussão no Mercosul para conseguir-se já há uns bons anos, para que se consiga fazer vamos supor, essa integração um pouco mais acentuada, né? Mas para isso é necessário uma estruturação de uma grade comum entre os países para que você tenha ali uma grade horária, mais ou menos, pelo menos uma base comum, para que você consiga fazer, então, de forma acertada, né, vamos dizer assim, sem que você tenha uma discrepância muito grande de um país para outro e conseguir ter ali essa revalidação de forma direta. Por conta disso, ainda não se chegou ao consenso entre os países membros e você não consegue ainda, de fato, ter essa revalidação de forma automática. Porém, o processo é facilitado quando se trata de instituições reconhecidas e cursos equivalentes, né? É complicado, né? Até porque quando a gente fala, por exemplo, de cursos como o curso de Direito, por exemplo, você não tem como fazer uma revalidação de um diploma quando a legislação é diferente de um país para o outro, né? Então fica meio delicado você poder discutir um assunto desse quando a legislação argentina é uma, a legislação uruguaia é outra, a legislação chilena é outra, a legislação brasileira é outra. Então cada lugar é diferente, né? Aí fica meio complicado. Exato. Para matérias que são mais tendenciosas a serem comuns, né, em todos os locais, então um curso de medicina, por exemplo, a base seria a mesma, né? Mas que nem a doutora comentou, se nós estamos falando de um curso de direito, nós temos aí uma gama de variedade de ordenamento jurídico, e tudo isso acaba dificultando. Você vai abrir para todos, você vai abrir só para, por exemplo, uma revalidação direta para a medicina, como que nós vamos fazer nesse ponto? E é o que dificulta tantos anos, né? Você vai permitir para um tipo de curso, mas aí você não vai permitir para outro tipo de curso, aí já vai criar aquela situação de mas para esse dá, para esse não dá. Então já vai criar outro tipo de problema também, né? Exato. É uma integração que, no caso, teria que ter uma integração legal também, né? Se fôssemos ver até nesse ponto, daí seria uma discussão enorme para se falar de um bloco econômico que tivesse tudo legal. É um objetivo, né? Digamos, quando nós falamos de um bloco econômico, claro, o objetivo comum é que se você tenha uma legislação comum, uma moeda comum, e tudo seja comum. Mas nenhum bloco como a União Europeia, que é tão grande e tão antigo, nós ainda temos essa integração total, né? Que seria aí a última fase da integração.
Especialmente no Mercosul, eu acho que as coisas são bastante diferentes, né? Porque ainda quando a gente fala em Europa, a gente pensa que tem uma moeda mais parecida, Exato. um sistema mais parecido, mas quando a gente pensa em Mercosul, a gente pensa em muitas moedas, muitos sistemas, muitas políticas diferentes, muitas coisas diferentes, então fica bem complicado da gente conseguir atingir essa unificação tão brevemente, por assim falar, né? Exato. Mas pensando agora em negócios, em empreendedores, em empreendimentos, né? E se eu sou um empreendedor, eu quero abrir uma empresa em outro país. Eu sou um empreendedor brasileiro, mas eu quero abrir uma empresa no Uruguai. Como funciona essa questão de empreendimento? Eu posso abrir uma empresa em outro país no Mercosul? Qual a facilidade disso? É uma oportunidade boa, não é? Como é que a gente pode avaliar isso? Perfeito. O cidadão do Mercosul, ele pode, né, abrir uma empresa com menos exigências que estrangeiros de fora do bloco, então que passaria ali por uma exigência um pouco mais situada quando nós falamos de uma empresa do exterior vindo para atuar em solo nacional, inclusive com possibilidades aí de usar a sua identidade de registro nacional para fazer o registro em alguns órgãos. O principal atrativo que inclui esses pontos seria, além da menos burocracia, o acesso a incentivos locais. Então, isso é um incentivo que o Mercosul trabalha de trazer esse fomento da economia local entre essa troca, né, entre os países membros. Então, com isso, você tem ali alguns acordos que ajudam tanto em questão de impostos, como algumas ajudas também, especificamente de cada país, de cada ramo, então, analisando cada ramo, com custos, né, de operação mais baixo em alguns países, então alguns países acaba tendo esse custo operacional mais baixo, então você pega o Paraguai, tem um custo operacional mais baixo, facilidade também dessa exportação entre os membros do bloco sem uma tarifa que seja maior, assim, uma dificuldade, uma barreira, né, entre essas exportações, que acaba sendo também uma facilidade. Em relação à viabilidade, no caso, né, dependeria muito de um cenário econômico do país e do empreendimento que vai ser colocado. Então, assim, qual é o empreendimento de fato que vai ser colocado? Perfeito. Tem alguma proteção de investimento, facilidade bancária para empreendedores do bloco? Perfeito. Nós temos o protocolo de Buenos Aires e outros acordos internos também do Mercosul que oferecem essa proteção ao investimento estrangeiro intrabloco, assegurando então isonomia de tratamentos, segurança jurídica. Além disso, há isenções fiscais em zonas especiais, então algumas zonas especiais trazem essa isenção fiscal, principalmente quando nós falamos ali de Uruguai e Paraguai, que tem essa abertura um pouco maior. Maravilha. E pela sua experiência prática, o que você diria assim, que tipos de negócio seriam mais facilitados ou teriam mais sucesso nesse cenário de integração? Assim? Perfeito. Hoje nós temos aí um advento, né, de principalmente negócios voltados a tecnologias. Então, a tecnologia hoje, eu acho que é uma necessidade de quase todos os países. Então, tem bastante políticas, né, para o apoio de instalações, principalmente de empresas voltadas para a tecnologia, serviços digitais. Educação e intercâmbio cultural também é outro ponto que é bastante considerado e reconhecido. Alimentação e bebidas, então, com identidade local, trazendo essa identidade, trazendo esse ponto, né, essa cultura diversificada até através do paladar, né? Moda, artesanato com apelo ali latino-americano, o turismo regional também, a mobilidade sustentável. Você pegando, por exemplo, você vai para a Argentina, a questão de principalmente arquitetura, questão arquitetônica é muito valorizada. Se você pega, por exemplo, países como o Paraguai, você tem uma facilidade um pouco maior para a questão da agricultura propriamente dito.
Então são ali variáveis que algumas áreas elas são comuns para todos, né, e algumas você tem uma facilidade um pouco maior a depender do país no qual você está pleiteando ali o seu, a sua, abrindo mesmo o seu empreendimento, né? Perfeito. E como funciona para os advogados atuarem no Mercosul? Tem uma facilitação? Olha, esse é um ponto até que nós comentamos, é um ponto sensível a atuação desse advogado transacional dentro aí do Mercosul, né? Ainda nós encontramos alguns obstáculos, mas há avanços. A declaração de sociedades, então, alguns avanços entre as sociedades advocatícias, então a OAB com a Ordem dos Advogados da Argentina, enfim, dos países membros, entre os órgãos, né, alguns não têm um órgão específico de fato, alguns são feitos pelo Ministério da Justiça, entre outros, e advogados regionais vêm discutindo formas aí para facilitar esse mútuo de registro, né? Porém, um ponto que ainda pega é que mesmo você tendo você podendo atuar, por exemplo, como advogado, o principal ponto é que você tem que revalidar o diploma de todo jeito. Então, alguns estados, por exemplo, como o Paraguai, você revalidando o seu diploma e fazendo o seu juramento junto ao Tribunal Superior, você consegue advogar. Porém, ou no Brasil, de todo jeito, um membro do Mercosul que viesse para o Brasil teria que prestar a prova da ordem. Então, vai variar aí do ordenamento jurídico de cada país. Mas há tratados aí em andamento, né, no caso, trabalhos em andamento para trazer essa facilidade, pelo menos como um consultor jurídico, em alguns pontos você ainda consegue atuar, mas não como advogado pleno aí, tendo todos os direitos advocatícios. Direitos e deveres de Exato. advogado, né? Mas, assim, você tem algum caso concreto que você possa compartilhar de sucesso de um estudante ou de um empreendedor que tenha feito, que tenha usado os benefícios do Mercosul para fazer esse estabelecimento em um outro país do bloco? Perfeito. Acho que um caso que eu gosto de compartilhar quando eu falo de Mercosul foi de uma estudante, então, brasileira, né, que o sonho dela era fazer medicina. E no Brasil, por conta das condições financeiras, ela passou aí 3, 4 anos fazendo cursinho de vestibular, já sem condições de fazer até esses cursinhos, né, então já não tinha mais nem recurso para fazer esses cursinhos. Quando ela já estava prestes a desistir, ela viu essa possibilidade de fazer ali um curso diretamente na Bolívia, que também tem esse tratado, né, que ratificou o tratado de 2002, e ela tentou essa bolsa e foi feito todo o trâmite ali do visto desse pedido, né, de moradia, de residência, através desse pedido de estudante, com a carta convite que ela conseguiu passar então nessa universidade boliviana, e hoje ela já está quase formada ali, já está estudando, prestes a se formar e realizando o sonho dela, né? Então são assim histórias que quando a pessoa você vê o sorriso no olhar da pessoa, o sorriso que ela traz para você, fazem toda a diferença ali nesse cenário. Essa é a parte mais maravilhosa de trabalhar com a imigração, né? Você vê a realização do sonho da pessoa, assim, isso é o que paga mais do que qualquer dinheiro, né? Com certeza. É um ponto até que eu sempre falo, trabalhar com imigração é você trabalhar diretamente com sentimentos, né? Então, quando nós trabalhamos com imigração, você trabalha com medo, com a insegurança, o medo do que passou, a insegurança do que vai vir, e é um misto de sentimentos, mas no final é recompensante. Você vê ali que a pessoa conseguiu realizar o objetivo dela e conseguiu ter aquilo que ela tão sonhava. É uma bagagem que a gente carrega junto com o cliente. Exato. Quais são os principais erros e dificuldades que você acredita que as pessoas possam enfrentar, assim, por falta de informação sobre esse tema? Perfeito. Eu acho que os principais pontos, entre eles, é entrar como turista, então, basicamente, né, ir visitar e não se regularizar a sua residência. Então, você entra, você pode ficar até 90 dias antes de você pedir essa residência temporária, né, então, o visto, como nós havíamos comentado. E isso, você ficar ali, você pode acabar caindo numa situação que você pode, inclusive, depois, tendo problemas como deportação e outros pontos. Muitas pessoas, às vezes, entram, como teve essa facilidade de entrar até sem um visto,
Às vezes alguns entram até sem passaporte, a gente sabe, em muitos pontos, né, na fronteira do Brasil afora, então você acaba tendo ali essa facilidade e a pessoa acaba ficando. Acho que não precisa buscar, mesmo tendo essa facilidade, não Por isso sendo que eu algo fiz questão de burocrático, fazer essa pergunta. Você perfeito. entrou no país, mas depois que você resolveu que você vai morar, você precisa fazer o Precisa, visto de residência perfeito. permanente. Não é assim, eu posso ficar aqui para sempre, simplesmente só Exato, porque eu resolvi ficar. Então, fiz questão exato. de fazer essa pergunta para frisar e deixar bem claro que isso é importante, Não, regularizar a situação. maravilhoso. É muito bom ter tocado mesmo esse assunto para frisar mesmo que precisa, porque muitos acabam ficando, né? Após os 90 dias, acaba ficando, se estendendo, e às vezes até ali por 2, 3 anos, mas uma hora você acaba tendo que precisar de algum serviço público, tendo que precisar de algum recurso, né? E acaba tendo aí algum problema com a justiça. E aí, Outro depois que problema, passou o prazo, para regularizar é muito mais difícil do que se você tivesse regularizado em tempo, que poderia ter sido exato. muito mais Além, tranquilo, muito mais macio, né? exato. Uma coisa que era fácil você torna burocrático, né? Exato. Além de multas que você vai ter que pagar. Na Argentina, por exemplo, se você passa do tempo ali, a multa é bem acentuada, principalmente. Outro ponto que acontece bastante, que é comum e é um erro, é não traduzir ou autenticar corretamente os documentos. Então, você vai apresentar uma certidão de nascimento num país que a língua nacional geralmente é o espanhol, Argentina, Uruguai, por exemplo, e você não faz a tradução desse documento. Ou você vai apresentar um documento argentino no Brasil e não traduz para o português. Isso também é um ponto que acaba levando ali a negativa desse pedido, por conta desse ponto, ou então a negativa, ou pedido para ajustes, entre outros pontos. Outro grande problema também é acreditar ali que não precisa comprovar meios de subsistência. Então, não vou enviar o meio de subsistência e isso é outro ponto também que acaba pegando. Acaba sendo motivo de uma recusa, de uma não aceitação do pedido, e daí você tem que entrar novamente com o pedido. Se você já está próximo do vencimento ali da sua data limite, você tem todo um problema também quanto a isso. Outra coisa é desconhecer prazos para transformar a residência permanente em residência temporária. Então, se você deu seus 2 anos, você pode ficar por até 2 anos. Você vai renovar? Você vai pedir a residência temporária? Como que você vai seguir? Então, nós temos que ter essa análise também. E confiar ali em orientações informais, né? Não buscar uma ajuda especializada também acaba muitas vezes sendo um problema. Ver vídeo no TikTok, vídeo em algum lugar, às vezes de pessoas que nem ouve falar e vai reproduzir aquilo, né? E muitas vezes a gente tem um problema quanto a isso. Verdade. E como que a legislação de imigração brasileira se adapta a esses acordos do Mercosul? Perfeito. A adaptação da legislação brasileira ela veio com a lei de imigração, a reformulação da lei, né? Então a lei 13.445 de 2017, que reforçou esse compromisso internacional do Brasil com os membros do Mercosul. Então foi incluído, né, os acordos do Mercosul e na prática ainda vemos uma desigualdade nessa aplicação. Então, variações entre os postos da Polícia Federal, há demora em alguns processos, mas, em geral, o Brasil ele acaba cumprindo essa responsabilidade do que está pactuado. Mas, às vezes, a gente acaba tendo essa morosidade. Certo. Tem diferença entre o que está no papel e o que acontece na prática? Perfeito. Com base aí, né, nessa nova lei, passou aí a tratar o imigrante em enfoque humanitário, né, esse enfoque de direitos humanos. Então, tudo é que é muito rápido, é muito bonito no papel, né? Mas quando você vai para a prática, a gente acaba vendo essa morosidade que não teoricamente não teria no papel. Esses acordos regionais muitas vezes acabam acontecendo que a própria população, né, por não ter ali um conhecimento e ver o que às vezes muitas vezes é reproduzido na mídia, acaba tratando também com um preconceito o que não deveria ter, né? Então, acabando dificultando um atendimento, por exemplo, um posto médico, uma educação de qualidade por conta de um preconceito local, por conta de vamos contar até uma xenofobia local, né? O que
você diria que mudou com essa nova lei de imigração a partir de 2017 em relação aos acordos do Mercosul? Perfeito. Reforçou os acordos regionais, tá? Então que já tinha dando maior segurança jurídica, que nós não tínhamos essa segurança jurídica, apesar de ter o acordo, não tinha um instrumento legal trazendo isso de forma reforçada. Substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era bem mais restritivo, e tornou mais claro aí o direito à reunião familiar, né? Principalmente ao trabalho e ao acesso à justiça, que também é uma lacuna um pouco vago quanto a esse acesso à justiça. Maravilha. E, na sua visão, como especialista, qual seria o futuro da mobilidade dentro do Mercosul? Você acha que a gente pode esperar uma integração ainda maior nos próximos anos? Ao meu ver, a tendência é que, com o passar dos anos, nós tenhamos uma integração, uma automatização desses processos, então esse processo ficando de forma automática, quando você ficando muito mais fácil, então como sistema único de residência, por exemplo, passagens com menos barreiras, então nós termos essas barreiras menos menos burocráticas, vamos dizer assim, e a mobilidade acadêmica e profissional com menos exigência. Então você trazer esse intercâmbio de profissionais também, de uma área para outra área, de um país para o outro, e vejo aí com otimismo uma união mais forte, né, baseada em solidariedade entre essas nações irmãs. Eu acho que é um compromisso nosso, né, de todos nós, fazermos com que essa divulgação, essa propagação também do Mercosul, dar esse olhar para nós. Então eu creio que muitos acabam não vendo o que está acontecendo no Mercosul. O Brasil é membro, mas a população participa desse cenário, a população faz parte do que está acontecendo no dia a dia do Mercosul, o que está mudando, o que não está, quem está presidindo, quem não está. Eu acho que essa visão populacional tem que ser um pouco mais reforçada para que nós tenhamos essa integração um pouco maior. Porque no papel, o objetivo é que nós tenhamos uma integração plena, né? Então, tendo todos os níveis da integração no Mercosul, que é o objetivo que está no papel. Mas para isso nós precisamos desse maior apoio populacional, eu creio, desse modo, não só do brasileiro, mas de todos os países membros, que eu acho que não é tão fomentado entre os cidadãos. Certo. E você, assim, hoje a Bolívia e o Chile, eles estão em estágios diferentes de integração no bloco, certo? Perfeito. Você acredita que esses países vão ampliar os seus benefícios? Sem dúvidas. A Bolívia, ela já está no processo, então, de adesão plena. Então, ela já está fazendo esse processo de adesão plena, aceitando todos os membros de todos os tratados, né? Então, fazendo a validação e aceitação interna de todos os tratados. E o Chile, como associado, vem se aproximando cada vez mais. Então, o Chile já aceitou o tratado de livre residência, de livre permanência e circulação entre o bloco. E a pressão por integração regional vem tanto de governos quanto da própria sociedade civil também, né? Alguns países desse desejam que seja, que tenha essa sociedade um pouco mais, essa integração um pouco mais acentuada. Então, a chance real de melhora da vida com dignidade e a mobilidade humana, com certeza você tendo uma mobilidade entre esses países vai melhorar, porque nós vamos ter troca de serviços, troca econômica e todos esses pontos entre esses membros, né? Então, a Bolívia, com essa aderência ao bloco, vai facilitar, então, principalmente esse ponto de troca econômica também com os países, essa troca de mobilidade já está acontecendo, e o Chile, a tendência é que no futuro ele tenha também essa adesão plena. Já é um interesse que ele já manifestou, e os outros países, por enquanto, ainda não manifestaram todo esse interesse, apesar de serem ali associados e alguns tratados eles aceitarem, outros não. E para só a diferenciação, né, entre o pleno e o associado, o pleno ele tem o direito a voto total, o associado ele não tem esse direito a voto. Então o pleno tem esse direito à decisão total. Legal. E o que você diria que seriam os primeiros passos para uma pessoa que tem interesse em estudar ou empreender no Mercosul? Alguém que está assistindo a gente agora falou assim, eu quero fazer isso na minha vida. Qual o primeiro passo dessa pessoa? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo
é principalmente escolher o país de destino e entender a sua cultura e a sua burocracia, né? Então, eu já atendi, por exemplo, alguns clientes que falavam, eu perguntei, você já visitou o local? Não, nunca visitei. Você conhece a cultura? Não, não conheço a cultura. Então, uma chance da pessoa ir no escuro, né? Eu falo que você mudar de bairro já é difícil. Imagina você mudar de país sem você conhecer. Então, assim, eu acho que quando é uma imigração, principalmente uma imigração voluntária, que você não tem que deixar o seu local por algo, né, uma condição adversa, uma guerra ou algo do tipo, você tem que ter essa visão analítica para ver para onde você está indo. Então, primeiramente, entender a cultura, a burocracia, qual é a principal lei, o principal regimento que vai reger aquele país, qual é o meu dever, quais são os meus direitos como imigrante naquele local. Separar os documentos necessários, então, e traduzi-los, se for o caso, de forma precisa, buscar o consulado, né, ou já entrar ali no país e iniciar o pedido de residência, não ficar esperando para a última hora. Principalmente brasileiro, nós temos essa mania de procrastinar e deixar ali para o último minuto, né? Então eu creio que já entrou, viu que é isso que você quer, já faz o pedido, não espere chegar aos 3 meses. Ter um planejamento financeiro mínimo também para se manter nos primeiros meses. Se você abre um empreendimento, já é difícil os primeiros meses, imagine você mudar e começar uma vida nova. Nos primeiros meses sempre vai ter dificuldade. Então você tem que ter um planejamento. Eu falo que independente do país, pode ser Mercosul, pode ser Estados Unidos, pode ser Portugal, o principal ponto é um planejamento. Se você tem um planejamento acentuado, você consegue ir para qualquer ponto. E contar com o apoio aí de um profissional, né, que vá dar todo esse apoio, esse respaldo jurídico também. Se você pudesse dar uma mensagem para quem quer mudar de vida agora e tem medo de começar, qual seria essa mensagem? Perfeito. Sonhar é o primeiro passo, né? Então, sonhar aí é o primeiro passo. Planejar é o segundo. Então, para mim, sonhar é o primeiro, planejar é o segundo e agir é o mais importante. Eu ouvi certa vez alguém falando que quando nós desejamos algo, o primeiro a chegar é a cabeça. Então, quando nós queremos estar em um local, nós já nos imaginamos lá. Mas quem sofre todo o trajeto é o corpo. Então, é na trajetória que muitos desistem. Então, sonhar é o primeiro passo, chegar lá no pensamento. Mas planejar e passar por todas as intempéries tem que ter a força de vontade, primeiro ponto, não se abalar, né, com as dificuldades que vão surgir, e a integração do Mercosul está aí para ajudar quem tem coragem. Então, não tenha medo de buscar novos horizontes, com planejamento, orientação, você pode aí transformar esse sonho em uma realidade, escrever um novo capítulo aí dessa sua história, um capítulo mais leve, mais justo, com mais oportunidades, né? E quem sabe realizando um grande sonho, que nem o caso que eu comentei da estudante que desejava fazer medicina e conseguiu atingir esse sonho dela. Então eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que essa questão do planejamento é muito importante, mas eu acho que a questão da orientação é ainda mais importante, porque você estar bem orientado por um profissional que saiba o que está fazendo é ainda assim, é essencial. Porque se você não tiver um profissional que saiba o que está fazendo para te dizer, para te mostrar o caminho das pedras, a sua taxa de sucesso pode ser muito baixa. Então, como um profissional de referência, como um especialista no que está falando, eu gostaria de saber como as pessoas podem procurar um profissional de referência como o Dr. William Villarroel para poder fazer os seus processos e pesquisar e tirar suas dúvidas e buscar orientação confiável para fazer os seus processos de imigração para o Mercosul, doutor. Eu acho que o profissional é sempre você analisar, né? Então, qual é a fala dele? Aquele que promete para você sucesso de imediato, um sucesso muito grande, eu acho que esse profissional alguma coisa tem, né? Então, eu sempre falo, imigração independente do país é um caminho de meio, né? Então, você tem que ver um profissional que passe essa seriedade, que traga realmente um conhecimento técnico, então que você sinta confiança nele, no que ele fala, sinta confiança no que ele te passa, e também que não te faça promessas absurdas. Aqueles que fazem promessas absurdas e que são aí sensacionalistas, eu creio que esse nós devemos fugir
e nós temos muitos, infelizmente, no mercado aí, que acabam sendo dessa maneira, né? Perfeito, doutor. Como é que as pessoas podem tirar dúvidas com você? Onde elas podem te contatar se elas tiverem as dúvidas delas? Pode entrar em contato pelo Instagram mesmo, aqui no meu Instagram, William_Vilaruel. Pode mandar mensagem também pelo WhatsApp, né? Meu número do WhatsApp, pode mandar mensagem aqui no direct, eu respondo também. O WhatsApp 15991 646657 também estou à disposição. E no meu LinkedIn também, William Vilaruel, é fácil de encontrar. Estou sempre à disposição aí para aqueles que precisarem desse auxílio para conseguir chegar aí ao destino sonhado. Doutor, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela presença. Foi uma live maravilhosa, muito esclarecedora. E o canal está sempre aberto quando você quiser voltar para participar aqui com a gente. Sou eu quem agradeço pela oportunidade, pela conversa, foi muito bom. Estou sempre à disposição também. Precisarem de qualquer coisa, tiverem qualquer dúvida, contem comigo. Obrigadão, Dona doutora. Michele, também muito obrigada pela presença, pela participação. Obrigado, doutora Michele. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.